Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. Estamos iniciando mais um programa Nos Caminhos da Fé pela RTM Brasil e desde já, claro, eu quero agradecer a sua audiência, para você que nos acompanha através de uma rádio afiliada, para você que está conosco através do aplicativo, lembrando que você pode baixar o aplicativo da RTM gratuitamente pela sua loja virtual, tanto para o sistema iOS quanto para o sistema Android. Também uma ótima tarde para você que está conectado conosco através do nosso site rtmbrasil.org.br. E claro, boa tarde para você que está conosco já no canal do YouTube, youtube.com/RTM Brasil. E hoje a gente confere, nessa série de episódios que nós estamos estudando a Carta de Tiago. Hoje é o 7º programa e o tema de hoje é a verdadeira sabedoria. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, do versículo 3, ou melhor, do versículo 13 ao versículo 18. Capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18. E eu quero já convidar todo mundo a participar conosco. Pode ser também através do nosso WhatsApp, 11 974 181 456, e também através do chat que está disponível no nosso canal do YouTube. E eu começo o programa dizendo que hoje nós temos ainda participação especial internacional, porque soldado que vai no quartel é porque quer serviço, né? Eu aprendi assim, soldado que vai no quartel é porque quer serviço. Mas antes, vamos dar uma boa tarde para a dona da mansão. Boa tarde, Mi. Oi, Cacá, boa tarde para você que está ligadinho, acompanhando essa série tão incrível com a gente sobre a Carta de Tiago. Lembrando que essa carta ela é inspirada, baseada aqui na divisão, da Bíblia de Estudo do Rota 66. Então, você pode adquirir essa Bíblia, que tem 2 capas bem bonitas à venda. Tem essa preta e prata, que é a mesma capa do Cacá, e a capa caramelo, olha só. E é uma Bíblia cheia de informação, detalhes impressionantes, assim, que vai trazer muito mais clareza sobre o texto bíblico, sobre o objetivo, a intenção de cada livro, os autores. Além dessas Bíblias, temos também o comentário bíblico de Tiago, a Carta da Sabedoria, escrita pelo professor Itamir Neves, que faz parte da série Através da Bíblia. Então, você é aquele aluno estudioso que quer realmente saber todos os detalhes com essa Bíblia. E esse comentário bíblico, olha, gente, vocês vão ficar fera, vão dar aula na Escola Bíblica Dominical, viu? Carlos Pelerran, que está aqui com a gente. E é isso, faço convite para você participar, mande aí a sua dúvida, a sua pergunta, porque temos aqui 2 pastores para responder as suas dúvidas, aquele versículo que você... O que será que o autor quis dizer com isso? Então aproveita, gente, compartilha aí o que você está entendendo, como essa série realmente tem mexido com o seu coração, porque é muito bom aprender da palavra de Deus. E uma boa tarde para os pastores, Carlos Pelerran e o pastor JP. Boa tarde. Muito bom poder estar aqui, receber o Carlos mais uma vez, soldado de folga no quartel. Pois é, soldado na frente de quartel porque quer serviço. Não, então, o cara veio, de folga, falou, não, tô de folga, tô de férias. Tá trabalhando mais do que... trabalhando mais do que... Mais do que na missão, né? Tá difícil as férias. Férias não remuneradas, isso é bênção. Você sabe quem paga você. Jogou para Deus ainda. E é melhor ele pagar, porque se depender de mim, vai ficar com dívida. O pior é que ele não tem nem como processar. Não tem. Não dá nem para brigar com uma causa trabalhista. Não dá. Processar Deus geralmente perde. Carol, muito bom poder ter você aqui, viu? Muito bom estar aqui. Se você tem a Bíblia de Estudo, o livro do Itamir também, se não atrapalhar muito, a aula fica boa, né? Já com esses 2 materiais. É verdade. Se a gente só ler a Bíblia e entender, já tá valendo. Já não atrapalha, já ensina bastante. Tanto. Muito bem, e aí? Eu estava vendo aqui a Bíblia do Rota 66, a Bíblia de Estudo. O que me chamou a atenção já foi o subtítulo que está na Bíblia, que é os 2 tipos de sabedoria. Existe isso, JP? 2 tipos de sabedoria? A sabedoria não é única? É que você tem coisas assim que são emocionais, né?
que a gente vai precisar usar e a parte do relacionamento, como é que a coisa vai trabalhar. Tem gente que é muito astuto e confunde isso também com sabedoria, né? Que também é um tipo de sabedoria, inteligência, de como usar as coisas que você sabe, as ferramentas que você tem, né? Sabedoria está muito mais ligada não à relação das ferramentas que você possui no dia a dia, mas de saber se portar nos lugares, de como dizer as coisas de verdade para as pessoas, de como, nos momentos adequados, usar os tons e aquilo que realmente precisa. Sabedoria está muito ligada também a esse processo, não só pelo conhecimento do que se tem, né? E é isso que ele vai trazer aqui, porque ele vai trazer a coisa na prática. O sábio, na verdade, pratica o que se diz, o que se sabe, o que se conhece. O prático não deixa o prático. O sábio, ele não deixa as coisas assim jogadas ao léu, jogadas no tempo, não é? Jogadas na ideia. O sábio de verdade sabe se portar, sabe colocar as coisas no lugar adequado, da maneira adequada, né? E é engraçado porque Tiago usa um negócio que a gente chama de diatribe, né? Que é exatamente essa conversa ou um debate com um inimigo imaginário, tá? Por isso, da onde vem a retórica? A gente não faz assim, é uma pergunta retórica, a gente fala, que é alguém que faz uma pergunta, mas ele não está interessado na sua resposta, porque a resposta já está colocada dentro da pergunta, né? Ele usa muito isso, então ele faz essas perguntas assim, ele começa o versículo 13, lembra que ele está vindo dos versículos anteriores, de 1 a 11, falando sobre refrear a língua, né? Uhum. Então, sábio quem sabe refrear a sua língua, né? Ouve mais do que diz, né? Você brincava, como é que chama as suas teorias? Minhas teorias coach é a seguinte: Deus nos deu 2 orelhas e uma boca, ou seja, ouvir mais e falar menos. Fala menos do que eu. Biscoito da sorte de hoje. Tem que pôr um livrinho de sabedoria, frases de sabedoria. De Esse, por exemplo, está no livro de Acrescentares, não é? Isso, depois de Boatos. Versículo único. Versículo único, exatamente. Então, essa relação é importante. Tiago faz muito isso, né? Toda a carta dele está exatamente nesse diálogo, como se ele estivesse dialogando com alguém. Então, ele faz essas perguntas que não são meramente uma pergunta retórica. A retórica faz parte da diatribe, né? Então, essa discussão com inimigos imaginários onde se interrompe e se dá, agora a gente chama, como corte curto. Corte rápido. Tramontina. Corte rápido. Corte Parece nos vídeos, né, que a gente tem. Shorts. Sabe, lembra quando o cara tá... O que é, não sei o que lá, e o outro dá uma cortada nele. É um coice assim, rápido na pessoa. É nesse sentido. É nesse sentido. Aí uma aparece resposta. uma faca Tramontina e faz... Tramontina, entendi. corte rápido Tramontina. Né? E eu achando que era um vídeo curtinho. Não, é a resposta. É a resposta. Né? Aquele, vai tomando, né? Plau! Né? Dá na entendi. cara não, né? Para não estragar o velório. Exatamente. Sabe, gente, que você faz uma pergunta que é meio óbvia e o cara responde a obviedade. Saraiva, fica até meio né? grosso, né? Mais antiga é o Saraiva. Exatamente, Né? Saraiva. Calma, Saraiva. E aí ele começa com essa pergunta, ele diz, quem entre vós é sábio e tem conhecimento? O cara já faz uma pergunta assim, tô conversando com alguém que tá falando, sou maravilhoso, eu sou o cara do negócio, eu sou sábio demais. Ele fala, tá bom, quem de vocês é que tem sabedoria? Quem de vocês realmente tem conhecimento das coisas? Né? E ele mesmo vai dizer tudo, ele vai dizer, então mostra suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade e sabedoria. Então ele fala, quem de vocês tem sabedoria e conhecimento? Então mostra, quero ver. Né? É isso do corte rápido. Né? Não tem, né? Faz uma pergunta para alguém, cala a boca desse alguém. Porque podia alguém falar, eu sou. Ele falou, tá bom, mostra. Né? Eu tenho, não sei o que. Mostra, quero ver se você tem mesmo. Ele evita o blefe, porque ele vai tão direto no assunto que quem gosta de truco, né? Quem gosta de jogar truco, Poker. Esses joguinhos, esses joguinhos e tudo mais. O camarada vai lá e dá uma blefada. Ele fala, então você é sábio? Mostra. Pediu 6, né? Mostra as cartas que eu quero ver. Né? Mostra aí o dado, né? O dado não, o dominó. Mostra aí, põe aí. Você não falou que tem? Vira Põe suas aí. pedras aí. Quero ver, vira as pedras para eu ver.
É isso que ele está falando, está chamando essa responsabilidade. Então tá calando todo mundo que está no entorno, porque as pessoas estão falando, eu sou muito sábio. Ele está falando, então mostra. Perceba, ele está na mesma toada dos capítulos anteriores que a gente discutiu até aqui. Sim. Ele está falando assim, não fica no mundo das ideias a vida cristã. A vida cristã precisa ser praticada. Lembra quando a gente falou sobre a fé? A fé exige materialização. E ele está dizendo, cadê a sua fé? A minha fé eu mostro com as obras. A minha fé eu mostro para vocês. Eu desço as cartas e falo, eu tenho isso aqui. Tá vendo? Ele não fica jogando, tal, quando a gente quer ameaçar alguém, que a gente fala assim, olha, eu vou processar, hein? Eu tenho aqui as gravações, eu tenho todos os documentos, eu tenho as notas fiscais, eu tenho isso. Aí o cara do outro lado fala, então mostra. Eu sei dos meus direitos. Que eu não estou agora com isso aqui. Entendeu? A ideia é, então mostra. Você tem fé? Você é sábio? Mostra. Não consegue refrear a sua língua? Já está me mostrando que você não tem controle sobre ela. Entendeu? Essa é a relação que ele traz. Isso parece acontecer muito na vida da gente, né, Carlão? Sim, acho que tem muito exemplo de Jesus nesse sentido, de mesmo quando ele corrige, muitas vezes ele não chama para ele, né? É o que você falou, ele confronta exatamente o pensamento. Então, se a gente lembrar de algumas histórias, então, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ele não chega e fala, só eu não tenho e eu posso atirar. Ele fala, então tá, já que vocês estão confrontando isso, quem pode continuar essa conversa? A gente vê muitas vezes, por que tá me chamando de bom se bom é só o pai? É interessante que mesmo o Tiago aqui, ele tá trazendo uma questão, tá bom, quem de vocês é sábio de verdade? E fica numa situação de ninguém. E realmente quando você para pensar, se você conhece uma pessoa sábia, eu espero que pelo menos uma você conheça, dificilmente ela chama para si a responsabilidade nesse sentido. Ela leva você a refletir que lhe falta sabedoria. Mas sem precisar dizer que ela é mais sábia do que você. Parece que esse já é um princípio também de alguém que exerce sabedoria. Então, no texto aqui, ele já te leva a refletir de, será que você é sábio mesmo? Sem precisar falar, eu sou mais sábio do que você, mas vamos pensar. Isso no dia a dia acontece. Já você vai lembrar de uma história, a gente conta o santo, mas não conta o milagre, né? Eu conto o milagre, mas não falo o santo, não lembro agora a expressão. Mas a gente estava no seminário discutindo alguma coisa, e eu lembro que um amigo nosso falou, mas você está me chamando de burro? Eu falei, não. Ninguém está te chamando de burro. Você está chegando nessa conclusão pensando que talvez a sua argumentação não seja boa. Mas não preciso sentar para você e falar, você é burro, você pensa errado. Não, eu estou te mostrando aqui algumas coisas. Aí você para refletir e fala, rapaz, por que eu estava pensando isso? Então parece que quando a gente encontra a sabedoria, a gente... É tanta sabedoria que parece que por si mesmo você encontra o caminho correto. Você sai do que está errado porque ela entra em você de uma forma que você fala, isso que eu pensava não faz sentido. JP, que já é pastor há mais tempo, tem até mais propriedade para falar. Quantos sermões você já não olha hoje e fala, nossa, como eu era bem difícil lá atrás, né? Às vezes você olha a semana passada já e já fala, estava ruim semana passada. Porque a sabedoria realmente vai te modificando desse jeito que você consegue mudar toda a sua estrutura sem precisar necessariamente ser de uma maneira bélica. Realmente é algo que, através da humildade, do exemplo, você vai mudando suas características. O que você falou aí, toda vez que eu faço o programa Nos Caminhos da Fé, eu entro no Spotify e ouço novamente. Então, toda a série que nós já fizemos, acho que eu já ouvi umas 3, 4 vezes. Por quê? Porque eu tento me ouvir para tentar melhorar, para fazer algo melhor a cada programa. Uhum. Então, eu acho que a sabedoria, é isso. É você pegar a sabedoria e aplicá-la. Pegar o conhecimento. Pegar aquele conhecimento que você tem e aplicá-la na sua vida, no seu dia a dia. E aqui ele fala algo no texto, que depois o JP e o Carlão pode nos ajudar, porque ele fala da sabedoria terrena e da sabedoria espiritual. Ou seja, a sabedoria dos homens, a gente vai chegar e a sabedoria do verso céu. 16, né? 15 e 16. 15 e 16, né? Porque isso aí é importante. Mas presta atenção só numa coisa. Ele começa o versículo 13... colocando essa força dessa discussão e do debate, entendeu? Então ele está perguntando, quem de vocês aí sabe o que está falando? Quem de vocês conhece de verdade do que está falando? Se vocês sabem e se vocês conhecem, eu quero ver isso na prática. Esse é o ponto. Saber e conhecer as coisas só na sua cabeça serve para nada. É inútil, é inócuo.
saber tudo. Então, se você fez lá o mestrado, doutorado, pós-doutorado, fez depois outras graduações, outros mestrados e doutorados no mundo inteiro, e aquilo não modificou a sua vida, e você não coloca aquilo em ação na sua jornada, não serve para nada o que você está falando. Ou você põe em prática, materializa aquele ensino, aquela experiência, aquela sabedoria, aquele conhecimento na sua vida, ou ele não serve para nada. Entendeu? Eu me batizei, eu sou salvo por Jesus, mas se isso não me move a ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, não serve para nada. Mas esterco, né? Exatamente, quer dizer, e ele está dizendo isso sobre a salvação anteriormente, a gente já conversou com isso nos episódios anteriores, quando ele diz assim, então, você tem fé? Você tem fé em Jesus mesmo? Mostra elas aí, você entendeu? Eu quero ver, porque quem tem fé em Jesus parece com Jesus, e se não parece, ainda não parece, mas está na jornada para aparecer. No processo, né? Você entendeu? Talvez eu vacile aqui e ainda não pareça completamente, mas você vai reconhecer que na minha jornada eu estou cada vez mais caminhando na direção dele. Você vai falar, ele não parecia ainda com Jesus, mas pode ser que. Por quê? Porque eu vi ele caminhando na direção de Jesus. Ponto. Tiago, ele é muito provocador no sentido de chamar as pessoas à responsabilidade. Então, muito mais do que palavras, vamos praticar aquilo que a gente diz que acredita, né? Ele é muito duro, né? E ele é muito direto. Você tem conhecimento, você é sábio, então você refreia a sua língua e outras coisas que a gente já comentou. Como que isso se reflete de maneira prática, né, no seu dia a dia? E é muito interessante porque muitas vezes a gente ouve pessoas falarem, eu não entendo como que eu não consigo sair dessa situação, porque eu tenho tanto conhecimento, eu faço tantas coisas e parece que eu estou patinando, eu estou correndo atrás do próprio rabo, aquela coisa toda. Mas todo esse conhecimento, tudo aquilo que você diz que está buscando, né? Exatamente. E aí, está praticando? Porque se ficar só no campo das ideias, as coisas não mudam. A gente fala, né? Não sei quem que diz, o senhor sempre comenta, a pessoa que comete as mesmas ações esperando... Isso é loucura. Resultado diferente... Isso é loucura. É loucura. É alguém que faz as mesmas coisas sempre esperando resultados diferentes. Isso é loucura. Porque não vai ter. Se você faz as mesmas coisas, vai ter o mesmo resultado. Precisa mudar alguma coisa para mudar o resultado final, né? Essa relação é muito difícil. E eu acho que Tiago é muito duro, você entendeu? Eu acho que ele não passa pano de jeito nenhum, ele só bate, entendeu? Ele só quebra as portas. Então, não tem margem de erro aqui as também. portas. Você pode ver, o versículo 14, ele vai colocar duas coisas, porque a pergunta que ele fez, ela pode ter duas respostas. Do cara também virar e falar, eu tenho. Uhum. É para mostrar E o cara mostra, entendeu? As cartas. E aí você vai ficar mal. Entendeu? E ele vai falar, peguei você, eu tenho. Mas o Tiago sabia com que ele estava falando. Claro que sim. Por isso que o versículo 14, ele vai colocar as duas. O cara que fala não tem e o cara que fala tem. O cara que fala tem, ele diz assim, e não se orgulhe se você estiver fazendo. Não seja vaidoso, né? O cara já dá, entendeu? Ele faz uma pergunta lá dentro da diatribe, uma pergunta retórica, ele já sabe qual é a resposta, e ao mesmo tempo ele está falando assim, mas vai vir o Cacá e vai falar assim, eu tenho... Lembra do começo? Eu tenho, você não tem. Sou melhor do que o Carlão, porque eu tenho, você não tem. Isso é... E aí, Tiago já percebeu isso, falou, vai ter gente você tem? que tá me lendo ou que tá ouvindo e vai falar, então você tem e você acha que você é melhor do que o que não tem? Que você tá respondendo que, sim, eu sou sábio, eu tenho conhecimento, toma aqui, tô mostrando para você o que eu tô fazendo. Então você não se orgulha disso. Então ele não deixa barato. A resposta que vai vir depois da sua cabeça, ele já vai bater nela de novo. Não é uma coisa assim, ele não vai ser pego de calça curta, né? Que a gente não vai ser pego, né? Na mão, com as coisas assim, ai meu Deus, e agora? Como vai ser? Você entendeu? Não, quem tem conhecimento, mostra. Quem tem sabedoria, mostra aí pra mim. Vai ter o cara que vai mostrar. E vai se orgulhar disso. Então ele já dá a resposta assim, que bonitinho você tem, não se orgulha disso não. Entendeu? Não se orgulha, porque isso aí não é de Deus.
Tá? E olha só que legal. Então ele diz assim, mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Ok? Porque o que ele está falando são dos dois camaradas. É o cara que fala assim, não, eu tenho, mas está em casa, guardado na gaveta. Eu pus no cofre e guardei mas esqueci a senha, não estou conseguindo pegar. Ele está falando assim, meu amigo, é o seguinte, ou você tem ou você não tem. Entendeu? Se você tem, não fica orgulhoso porque você tem. Porque não é seu, é graça de Deus as coisas todas. Agora, se você não tem, não fica brigando com a verdade. Não fica mentindo, não, tá lá em casa, eu guardei dentro. Então, o aluno que chega pro professor, né, atrasado, e fala, o cachorro comeu meu trabalho. Comeu meu computador. Você entendeu? Meu computador quebrou, queimou. Amigo, não tem. Você tem um negócio aí? Não tem. Então, não fica brigando com a verdade. Tá? O Suassuna que fala, eu gosto é dos mentirosos, não os que mentem para prejudicar alguém. Né? E disse que o cara mentia, tá? Falava, inventava várias histórias, tá? Onde o cara falou, isso não é verdade, porque eu estava lá. Aí o mentiroso virou para ele e falou assim, tá vendo que como você é inconveniente? Todo mundo sabia que eu mentia. E a gente estava de boa aqui, rindo, estava de boa. Agora você falou a verdade, me desmentindo, tá todo mundo constrangido, né? Acabou o personagem, né, agora? De pau, é um cara de pau, né, miserável? O que ele tá falando é, não briga com a verdade. Sim. Você entendeu? Não fica assim, não, eu tenho como te comprovar minha fé, mas... não é assim que funciona, tá? Não briga com a verdade. Se você tem como comprovar a sua fé materialmente, não use isso para se orgulhar. E se você não tem como comprovar, não fica mentindo, não fica lutando contra a verdade. E é assim que ele termina aí, tá vendo? Sim. O 14. Então, nem mintais contra a verdade. Se tem desinveja amarga, sentimento ambicioso no coração. O cara já sabe, ele está querendo suplantar alguma coisa. Ele tem um desejo ambicioso no coração. Uma inveja do outro que está fazendo mais do que ele está fazendo. Se você tem isso, não fica brigando com a verdade, meu irmão. E qual que é o perigo disso, pastor, numa comunidade de fé? Em que sentido? Desse sentimento mesmo, quando ele alerta, né? Essa questão de abrigar no coração, essa inveja amarga e ambição egoísta. Mas eu acho que para demonstrar para as pessoas uma imagem, né, sustentar uma imagem do que porque Deus conhece, né, o nosso mais íntimo, né, o que ninguém sabe e nós mesmos às vezes temos vergonha de dizer para Deus, mas Ele conhece tudo. Mas existe também esse outro lado daquela imagem que a gente quer demonstrar para o outro, esse conhecimento, essa sabedoria. Então vamos lá, é alguém que é orgulhoso e alguém que mente, né, que luta contra a verdade, por quê? Quer ter uma coisa que não tem. Sim. Né? E quer ter um lugar, é disso que ele está falando, quer ter um lugar que não é lugar de direito dele. Entendeu? Entendi. Então, o cara tem o lugar de direito porque ele consegue materializar a fé, mas ele usa o lugar de direito como arrogância. E ele está falando, não se orgulha disso, não fica arrogante não. Entendeu? Tá. E ele está falando do outro que ambiciona esse lugar, mas não é o seu lugar de direito. Sim. Entendeu? O que vai acontecer com a comunidade se ela ficar cheia de orgulhosos e mentirosos? De gente que inveja o outro, então por isso mente e luta contra a verdade, de dizer que tem uma coisa para dar e não ter. Vamos lembrar aqui de uma passagem simples. Lembra quando Pedro encontra Jesus na praia? Em qual momento? Depois da restauração? Na restauração de Pedro. Tá, ok. Tá? Jesus está trazendo, agora na realidade de Pedro, lembra? Esse texto está ligado à confissão de Pedro na última ceia. Tá? Sim. Pedro estava lá na fantasia dele, querendo um lugar que não era dele, que era o de eu sou amigo de verdade, eu amo o Senhor de verdade. Morreria pelo Senhor. Esse era o lugar que ele queria estar. Isso é uma inveja ambiciosa e egoísta, porque ele quer estar num lugar que não é direito dele, porque ele não está nesse lugar, tá? E ele vai ser colocado na realidade. O galo canta 3 vezes e ele entra na realidade. A relação é assim, ele vira para Jesus, Jesus fala, um de vocês vai me trair.
Aí Pedro vem com a sua falsidade, com a sua mentira, porque ele está brigando contra a verdade aqui, porque ele tem a ambição de ser melhor do que os outros. Sim. Tá? Então ele diz para Jesus, eu não vou trair o Senhor, porque eu amo o Senhor mais do que eles. Certo? E Jesus fala assim, Pedrão, isso é fantasia. Tá? Você vai cair na real. Por quê? Porque daqui a pouco o galo vai cantar 3 vezes e você vai me abandonar. Como eles, que você está acusando. Você entendeu? Porque esse não é o seu lugar. Certo? E Pedro fica indignado. Não, que é isso? Eu não. Não, eu não. Né? Imagina, o galo cantou aí ele cai na real. Aquilo é a comprovação de que ele estava num mundo fantasioso. E muitas vezes a gente fica assim. Pedro está com inveja ambiciosa e egoísta. Ele queria estar num lugar que não era o lugar para ele estar. Sim. Entendeu? Aí, quando Jesus encontra Pedro lá na praia, ele vai dizer isso para Pedro. Vai falar assim, Pedrão, ei, tu me amas? E ele está chamando a confissão lá da Santa Ceia. Da ceia. Entendeu? Está falando, você me ama como você confessou lá? E ele responde um outro termo de amor. E ele fala, eu te amo do outro jeito. Eu achava que amava desse jeito, mas eu te amo do outro. Ok, então apacenta as minhas ovelhas, é isso que eu quero. Eu quero você na verdade, eu quero você no que é real. Não quero você ambicionando uma coisa que não é para você ambicionar. E ele fala, ok. Segunda vez, Pedro, tem certeza que você me ama? E ele falou assim, sim, mas é desse jeito aqui, não daquele jeito que eu acreditava. Pô, Pedrão, massa, caiu na real. O que Jesus fez nesse processo todo, na experiência de Pedro, foi tirar ele de uma vida fantasiosa, de uma vida de inveja e ambição egoísta, para trazer ele para a realidade. E aí a terceira vez ele pergunta, só que Jesus já não pergunta lá. Usa o mesmo termo que ele usava antes, que é Ágape. Ágape e filéu. E ele fala assim, você me filia, né? Quer dizer, você me filéu, é um amor de amigo, tá? E ele fala, e aí ele fica triste. Por quê? Essa é a comprovação do eu queria dar para o senhor ágape, mas eu não tenho isso para te dar. Lembrando que ágape é o amor de Deus, né? É o amor perfeito, né? O amor abnegado, né? O amor de alguém que na hora H escolhe o outro viver e não você. Essa relação é importante a gente entender. Sim. Mesma coisa está aqui. O que Tiago está dizendo não brigue com a verdade. Eu sei que você quer alguma coisa, que você ambiciona alguma coisa, mas talvez esse não seja o seu lugar. E ele está dizendo, imagina uma igreja onde ou você tem os caras que materializam e ficam arrogantes, materializam a fé, Sim. e outros que não materializam e só ficam ambicionando essa posição. Entendeu? E ele está falando, isso aqui vai ser uma porcaria. Sim. Qual o perigo para a igreja disso? A igreja fica falsa, arrogante, de gente que faz para aparecer e de gente que não faz e mente. Imagina o tipo de lugar que a gente vive, você entendeu? Não dá para viver assim, não dá para fazer isso em casa, você entendeu? Ou o marido ou a esposa que fica arrogante porque faz mais do que o outro, ou ficam ambicionando uma posição que eles mesmos, nenhum dos dois fazem. Isso é péssimo para dentro da nossa casa, para a nossa vida no trabalho, para a nossa vida na igreja. A vida fica insuportável quando está dentro do nosso coração a ambição falsa, né? A ambição egoísta de querer uma coisa que a gente não materializa, ou então de materializar, mas usar isso para vangloriar-se em cima das pessoas, para tripudiar, para humilhar as pessoas. Eu faço. Eu posso fazer, porque eu sou massa, eu sou fera, eu me amo. Não posso mais viver sem mim, né? Esse é o lugar que é um problema para a gente. E você está acompanhando no programa Nos Caminhos da Fé de hoje, o 7º episódio. Nós estamos aqui falando sobre esse tema tão especial que é a verdadeira sabedoria. Estamos estudando o capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18.
A gente vai agora para um rápido intervalo e na sequência a gente continua com o bate-papo e claro, você participa conosco através do nosso WhatsApp 11 974 181 456 e também através do nosso chat que está aí no nosso canal do YouTube, youtube.com/RTM Brasil. É rapidinho, a gente vai ali tomar um cafezinho e a gente volta já já. Nos Caminhos da Fé, com o pastor e professor João Paulo Gouveia. Você está na RTM Brasil. O que acontece com dois pastores separados por 50 anos de idade que se sentam para conversar? No programa Entre Gerações, o pastor Irlande Pereira de Azevedo, uma das maiores referências pastorais do Brasil, e Reinaldo Júnior compartilham experiências, aprendizados e reflexões sobre fé, família e legado. Um encontro entre memória e esperança, conectando o passado, o presente e o futuro da igreja. Entre Gerações, estreia sexta-feira, dia 17 de julho, às 4 da tarde, na RTM Brasil. RTM Brasil, para todo mundo ouvir. Sua trilha começa aqui. RTM Brasil, informação que edifica, música que inspira. Sabe aquele momento do dia em que você só precisa de uma palavra de esperança? Agora imagina quantas pessoas vivem isso todos os dias. A RTM Brasil leva essa mensagem mais longe, mas para isso precisa de gente como você. Cada contribuição fortalece essa missão e ajuda a alcançar mais vidas. Se cada ouvinte doar 50 centavos por dia, o que representa R$15 no mês, a RTM Brasil pode fazer muito mais. Acesse agora doe.rtmbrasil.org.br. Repetindo, acesse doe.rtmbrasil.org.br e faça parte disso. Imagine um lugar onde fantasia e fé se encontram, onde escritores de todo o Brasil se reúnem para celebrar as histórias que revelam a beleza do Evangelho, do sci-fi ao terror, da fantasia à não ficção. Esse lugar existe e tem nome: FEFIC, a Feira de Ficção Cristã e Cultura, de 16 a 19 de julho de 2026, no Memorial da América Latina em São Paulo. Você encontra autores, editoras, painéis exclusivos e lançamentos. Entrada gratuita. Inscreva-se agora em fefic.com.br. FEFIC se escreve com 2 Cs. FEFIC 2026. Todos os mundos em que ele habita. Você está na RTM Brasil. Esta é a RTM Brasil, transmitindo direto de seu centro de produções em São Paulo, Brasil. Ouça ou assista nossa programação em rtmbrasil.org.br. RTM Brasil, para todo mundo ouvir. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. Estamos de volta, Caminhando na Fé. Programa Nos Caminhos da Fé com João Paulo Gouveia. Hoje convidado especial, o nosso querido missionário e pastor Carlos Pelerran. E claro, com a dona da missão, Michele Gomes, que vai falar um pouco mais dessa Bíblia de estudo. Bíblia que nós estamos utilizando como referência para estudarmos a Carta de Tiago. Lembrando, gente, que essa Bíblia de estudo do Rota 66, com os comentários do professor Luiz Saião, está disponível na nossa loja por um preço especial. Então acesse loja.rtmbrasil.org.br e já tem muitos ouvintes que já adquiriram essa Bíblia e têm estudado com a gente. Faça você também, acesse loja.rtmbrasil.org.br, acesse esse site e adquira a sua Bíblia por um preço promocional. Não é verdade, Michele? É isso aí, Cacau. Essa versão também da capa caramelo, que é muito bonita também. Caramelo tá em alta hoje em dia, né? Tá bonita, né? E tem o nosso livro, comentário, né? O comentário bíblico
Tiago, a Carta da Sabedoria, da série Através da Bíblia. Essa série é escrita pelo Itamir Neves, então você também pode adquirir o livro com um preço muito acessível lá na nossa loja também. Lembrando que todos esses recursos são fundamentais para manter a missão da rádio, a missão de Cristo. E a gente vai seguindo aqui. Então, é muito importante ter o seu retorno, né? O que você tem aprendido durante essa série. Já estamos no 7º episódio. Ao todo, são 11 episódios. O Carlos tem participado com a gente. Tem sido muito bom aprender junto contigo também, Carlos, sobre essa carta de Tiago, que é uma carta tão prática, tão provocativa também, que nos faz refletir sobre as nossas ações, as nossas atitudes, né? Para demonstrar a nossa fé de uma maneira muito prática, né? Muito, assim, visível, para que as pessoas entendam e saibam realmente aquilo que a gente acredita. Não, sim. Até porque Tiago vai falar também Você estava perguntando sobre o orgulho, a vaidade dentro da igreja, e o próprio Tiago vai falar da gente confessar uns aos outros, né? A diferença do cristão de verdade, ele vai sentar e confessar o seu pecado e a sua dificuldade. Eu e o JP trabalhamos na mesma igreja e é assim que a gente estimula as pessoas. Tá com uma dificuldade? Senta com seu irmão. E Sim. Teve diversos relatos já de casos que se resolveram assim. Lembro até de um outro também que o JP até agradeceu em púlpito, porque a irmã tinha dificuldade e uma hora sentou com quem ela tinha dificuldade e olha só como a Bíblia funciona. Resolveram sentando e conversando. E Tiago, ele é bem duro, né? Porque se a gente voltar um pouco, ele vai no versículo 12, a gente falou no outro programa sobre a questão de pode uma fonte de água salgada, da água doce. Então ele trabalha assim, ele põe em xeque a nossa fé a todo momento. Se você não praticar isso, ele não te considera um irmão em Cristo. Ele não só está falando que é ruim, ele está falando, você não pode ser cristão. Então a ideia toda do texto é muito duro. Né? Se você não está fazendo, parece que você não é crente. Se você está fazendo e tem orgulho, também parece que você não é crente. Então a margem de erro aqui que ele dá é 0. Se você não está fazendo como está no texto, ele olha para você e fala, eu não te considero um irmão. Então o livro de Tiago, ele é prático, mas ele é muito duro para a gente. Porque quando você olha, você fala, olha, eu me enquadro em algumas coisas que ele está reclamando aqui. E ele está te levando a refletir. Então, repense a sua vida cristã. Porque se essa nossa vaidade toma conta, parece que a gente não está caminhando para ter o caráter de Cristo. E aí vai entrar nessa dualidade que o JP tanto tem falado, parece que ele está falando de duas sabedorias aqui, mas da ideia do que é verdadeiro e do que está parecendo que é sabedoria, mas não é. E sabe o que é legal aqui, lendo a Bíblia? Eu até anotei nos comentários do professor Luiz Saião, ele fala aqui, ó, que o livro de Tiago, a carta de Tiago, tem 108 versículos e 54 mandamentos. Ou seja, metade dos versículos praticamente são mandamentos. Tipo, a maneira como a gente tem que agir, né? E uma coisa que eu achei interessante, nos outros episódios, você tinha até brincado, né? Falando, nossa, cada episódio é lapada em cima de lapada. Né? Vai tomando. É só lapada. Só exortação. Calma que vai piorar. Tem algo que o professor Saião comentou no programa de estreia que foi bem interessante, que essa carta é escrita bem no início, né, da igreja primitiva. Ainda as pessoas não estavam, a perseguição não estava tão grande ao ponto deles se reunirem nas sinagogas, né? E ele vai trazendo essas orientações. O senhor acredita que talvez essas orientações que ele dá, muitas vezes dura dessa forma como ele coloca aqui da sabedoria, também não era algo que ele identificava, que tinha muito, né, a postura dos religiosos, do judaísmo? Sim. E aí é uma maneira de contrapor e mostrar a diferença de uma coisa para outra também? Sim, claro, você tem toda a razão nisso, porque vê como Jesus trata as pessoas, né? Jesus é um camarada muito sábio, mesmo. Não estou nem falando divinalmente, porque é óbvio que divinamente o cara, né? Jesus é demais. Mas pensando como um homem, né? Como ele é sábio, e ele sabe se portar nos lugares, ele sabe se colocar nos lugares, ele sabe o momento adequado das coisas acontecerem, ele sabe muito. Então, por exemplo, quando ele vai conversar com a mulher do fluxo de sangue, ele abaixa para trocar ideia com ela, você entendeu? Porque ela tocou na hora do vestido dele, né? Da roupa dele, da vestimenta, e ele fala, opa,
aconteceu alguma coisa aqui. Saiu o poder de mim, né? Exatamente. Então, essa relação aí tá, mas quem tocou em mim? Os caras até falam, como assim quem tocou? Nós estamos aqui tinha uma multidão, né? Passando aqui. Seguindo Tá ele. No metrô da maluco? Sé, né? Às 4 da Fala, tarde. não, tem um negócio aí. 4 nada, 6. Tá ruim. E ele abaixa para conversar com a mulher, assim como ele faz com o Bartimeu lá no tanque. Assim, esses encontros e de como ele é muito direto. O que você quer? Você quer ser curado? Né? Ele é direto pro cara. Ele não, mas é que não tem ninguém que me ponha lá. Pô, não perguntei isso, irmão. Tá querendo ser curado ou não tá? Entendeu? Ele já vai logo, assim, rápido. Com a mulher, vai, não peques mais, né, de boa. Com o cara lá que tinha muitos demônios, ele fala, meu irmão, agora não vai me seguir. Você não vai me seguir. Não, mas eu quero ir com o senhor, estou agradecido. Entendi, mas não vai me seguir, não é para você isso. Volta para sua casa e testemunha do que Deus fez por você lá. Entendeu? E quando ele encontra com os fariseus, é raça de víboras, né? É na pancadaria. Lembra quando ele encontra com um menino, ele está descendo do Monte da Transfiguração, o menino que é jogado no fogo e tudo mais, e o pai fala, ajuda na minha fé. Lembra que ele chegou lá? Tinha uma discussão entre os discípulos e entre os fariseus, que estavam ali também discutindo aquela coisa toda. E ele chega lá e fala, geração incrédula e perversa, né? Que ele está falando de todos que estavam ali, ele é duro para fazer isso. Então Jesus sabia se portar. Nos momentos onde a palavra devia ser suave, ele usava suave. Quando não precisava ser direto, ele usava parábolas. Quando precisava ser direto, ele era direto. Quando precisava ser bravo, ele era bravo. Ele usava os tons adequados e as palavras adequadas para os momentos que precisavam se dizer as coisas, né? Aqui também está acontecendo isso. Tiago é muito duro agora. E muito possivelmente porque ele está conversando com religiosos. E ele está falando assim, que bonitinho, né? Então vocês estão falando que vocês têm fé? Mostra. E ele já sabe que vai ter uns que vão mostrar e vão falar, tá aqui, ó, dou cesta básica pro vizinho, você entendeu? Eu vou na igreja e dou oferta, entendeu? Eu sempre faço uma devassa no meu guarda-roupa e dou, né? Para caridade, eu ajudo as pessoas que estão em dificuldades na igreja, e tem gente que usa isso para se orgulhar disso, para falar eu sou melhor do que os outros, porque eu faço. Entendeu isso? Ele já sabe que os caras vão responder isso. Então ele está dizendo assim, então, né? Você não se orgulhe de fazer isso. Você está falando isso, estou me lembrando de gente que está na igreja, tem um certo cargo e se acha mais importante do que os membros da igreja porque ali está naquele cargo. Exatamente, tem isso também. E tem gente que faz e depois cobra os que não fazem, porque ela faz. Essa pessoa faz, entendeu? E acho inadmissível não ajudar as pessoas. Eu ajudo todo mundo. E falou para mim, nossa, você conhece gente assim. Você lembrou de várias lá na sua igreja, como eu lembrei de várias agora na minha. Você entendeu? Não vem falar que é só na minha que tem esses pecadores, não, que eu sei que está espalhado aí pela face da terra, né? E tem gente que não tem, mas quer esse lugar, mas não age para fazer, não materializa coisa para fazer. Mas como quer esse lugar e não tem o direito desse lugar, mente contra a verdade, fica se enganando. Como, não, eu sou muito bonzinho, eu sou muito legal, eu faço. Né? Tá bom, então me mostra. É que os comprovantes eu deixei guardados no cofre. Você entendeu? E eu tinha um papelzinho onde estava a senha. E o cachorro comeu. Então eu já não lembro mais qual é a senha. É assim que as pessoas falam, vão brigando contra a verdade. Entendeu? Inventando esse negócio todo. Mas olha só o versículo 15, que aí é interessante, porque ele fala, essa não é a sabedoria que vem do alto. Perceba, que sabedoria? Essa dos orgulhosos e essa dos mentirosos. Você entendeu? Dos que lutam contra a verdade. Isso não é sabedoria. Você entendeu? Nem você tentando buscar uma coisa que você não faz e mentindo o tempo todo, querendo ser ambicioso por estar num lugar que você não trabalhou para estar, e nem o que trabalhou para estar, usando isso para fazer coisa tripudiar em cima das outras pessoas, porque faz. Entendeu? Então alguém não faz, a gente vai lá e tripudia. Eu faço. Acho inadmissível esse tipo de gente, você entendeu? Que você conhece gente assim, né? Eu também. Agora, ele está falando, essa não é a verdadeira sabedoria, não é a sabedoria que vem do alto. E aí ele vai ser duro. Aí ele é muito duro.
E ele diz, mas é terrena, animal, demoníaca. Olha que coisa mais louca. Tá falando que o cara é carnal, você entendeu? Que ele é animal, você entendeu? Porque ele não tem razão. O que separa os homens dos animais? A inteligência, né? Razão. A razão, a inteligência. E quando ele diz assim, isso aqui é terreno, tá falando que você é carnal. Quando diz que isso é animal, quer dizer que você não está pensando. Não tem racionalidade. E de que você está sendo influenciado pelo mal. É isso que ele está dizendo com esses 3 elementos. Ele está dizendo, você é carnal, irracional, você é um irracional e está sendo influenciado pelo diabo. É isso que ele está falando. Isso que você chama de sabedoria. Né? Ah, isso que você está falando assim, eu faço, esse tipo de sentimento de arrogância, porque você faz, e a mentira, e a coisa, isso aí é terreno, é carnal, isso aí é animal, quer dizer, é irracional, não é coisa de um ser humano adulto, consciente, e isso é influência do maligno, isso é influência do diabo. Fala. Sabedoria é interessante que aqui está entre aspas, que ele coloca esse tipo de sabedoria que está até entre aspas, né? Aí traz todas essas características que são muito bem. Bem Esse é o ponto. Aí o versículo 16, que ele vai trabalhar, ele vai falar, pois onde há inveja e sentimento de ambição, aí é confusão e todo tipo de prática nociva. Você me perguntava, peraí, mas quanto isso prejudica a igreja? Poxa, peraí, onde tem isso, tem confusão e todo tipo de prática nociva. 100%, né? É prejudicial à igreja num nível que a gente pode fazer todo o ministério ruir, né? Quando a gente olha o texto bíblico, claro que a gente trabalha para que a igreja avance, mas é muito claro que o crescimento é dado pelo Espírito de Deus. Então, se ele olha para a sua igreja e essa é a sabedoria que você prega, essa é a sabedoria que você pratica, não tem por que essa igreja avançar, porque vocês já não estão conseguindo trabalhar com o que Deus tem dado na sua mão. Mas é interessante porque a gente esquece isso no dia a dia. A gente deixa como... A gente confunde bastante, como o pastor falou, de racionalidade, inteligência com sabedoria. Então, às vezes, a gente tem as melhores estratégias, a gente pensa que tem a maior capacidade para fazer, mas não entende que a sabedoria vem do alto. Lá na igreja, a gente trabalha bastante com a vida de Paulo como exemplo para muita coisa, até mesmo para o preparo, a gente brinca que é 14 anos, então eu falo para o JP que ele ainda tem mais uns 7, 8 anos aí de mentoria, até querer tirar o pé de alguma coisa. Azar seu, irmão. Azar seu, que vai trabalhar bastante, não sei quem perdeu mais aí. ainda. Trabalha o que não falta. Mas a ideia é quando a gente pega a vida dele, de uma maneira lógica e racional, ele era o cara mais preparado para assumir a igreja. Ele já era o cara mais preparado antes de se converter. Depois se converte, então, é o cara que mais sabe, é o cara que mais conhece o texto. A gente vai ver discussões dele com Pedro, de Pedro falando, nem entendo o que esse cara está falando, mas é de Deus. Esse cara é bom. É difícil entender o que ele tá falando. Mas é de Deus. Muitas vezes a gente está na igreja, alguém prega e fala, rapaz, foi de Deus. Não sei se eu entendi, mas foi de Deus hoje. Faltou sabedoria em mim. Mas como Deus trabalha no tempo correto, não era o tempo de Paulo assumir, porque ele tinha muito a ser trabalhado. Então, nas nossas igrejas isso é muito importante. E eu estava até comentando na igreja esse domingo, porque a gente olha para as pessoas e muitas vezes a gente pensa, essa pessoa dá trabalho, essa pessoa não é sábia, mas tem alguém olhando para você pensando a mesma coisa, falando, nossa, esse rapaz dá trabalho, esse rapaz não é sábio. Se a gente não tem essa postura que vai estar no texto mais à frente aí do versículo 17, de entender de onde vem a sabedoria mesmo, a total dependência de como eu devo me portar, a gente vai arrumar confusão. E é interessante que as pessoas sábias, elas realmente sabem se portar e sabem quando devem participar ou não dos momentos e não levam isso para o seu coração. Lembro que na minha antiga igreja, teve uma época que teve uma debandada e recomeçou o ministério de louvor. E tinha o irmãozinho do violão, que era o irmãozinho do violão bem judiado, assim, mas só tinha ele. Então, na época não tinha ninguém, todo mundo era adolescente, ele estava cuidando do louvor. De uma igreja que você participou? Isso. Aí foi avançando, o ministério foi crescendo, hoje tem um ministro de louvor lá, é meu amigo, e eu lembro que uma época a gente estava já liderando o louvor e a gente chegou numa conversa. Como é que a gente vai falar para esse irmão que já não dá mais para ele participar? Porque chegou num ponto que ele está atrapalhando. Porque o grupo está avançando e ele só tinha aquilo para entregar. Mas como ele era um rapaz sábio, a gente não precisou ter essa conversa. Deu 2 semanas, ele chamou a gente para conversar e disse, irmãos, eu estou entregando meu ministério. Porque eu entendi que agora avançou, que agora vai para um outro nível e Deus vai me colocar em outro lugar. E ali eu vi, nossa, então é isso que é a postura de um sábio. Isso é uma sabedoria que vem do alto. Porque ele olhou e falou, já não é mais meu lugar. Essas são discussões que a gente tem para toda a vida. Eu falo para mim aqui mesmo na rádio. Quando que eu realmente estou preocupado
com a missão e quero tomar uma decisão de sabedoria para a missão ou quando eu estou preocupado com o que eu faço? Se o que eu faço está sendo valorizado, se o meu trabalho é bom. Isso é muito importante, porque as pessoas que são sábias, elas estão pensando sempre no todo, nunca no seu pessoal, nunca no seu individual. E isso é muito legal, porque essa questão de sabedoria são 2 pontos importantes, terreno e espiritual. Só que muitas vezes o nosso lado homem carnal quer aflorar, né? É carnal, como é que é? Irracional. Irracional e demoníaca. Né? Ainda fecha com demoníaco pra você não ter. Não, o demoníaco é o que mais errado. choca todo mundo, né? Você até fala assim, beleza. Burro eu aceito. Carnal e burro, beleza. Mas demoníaco, não, né, mano? Pesado, né? Ele pega muito pesado, você entendeu? Mas é o seguinte, ele também bate a sopra, né? Ele é o cara que Profeta. vem, quebra tudo e depois ajuda você a reconstruir. Olha os versículos posteriores, olha o 17, então, que ele diz. Já que ele detonou o esquema inteiro, você entendeu? E ele falou assim, ó, se isso acontecer, né, se tiver inveja, sentimento ambicioso, aí vai ter confusão e vai ter práticas nocivas. Ou seja, se as pessoas estão com esse sentimento, elas vão corroer o processo da comunidade de fé. Porque as práticas vão ser essas. Essa é das coisas que a gente abomina lá na igreja. Então, uma vez uma pessoa me chamou, né? Não, vamos lá, vamos conversar, pastor, né? E ela me chamou para falar mal de outra. Aí eu falei assim, como é, irmã? Chamou aqui para isso? Mas tá de brincadeira comigo? E aí já logo na canela. Já fica tudo que negócio tela é azul, esse? né? Que negócio é esse? Faz isso aqui. Já foi conversar com a pessoa? Não fui. Então por que tá me chamando aqui? Não, mas não é fofoca. Claro que é fofoca. Isso é fofoca. E já pá, né? A minha esposa foi comigo, até ela falou assim, nossa, JP, tá louco. Tava na casa da pessoa. Eu falei, problema dela. Podia ter me chamado na padaria. E ia ouvir do mesmo jeito. Você entendeu? Podia ser na minha casa, podia ser na igreja. E ia ouvir do mesmo jeito. Porque isso a gente não pode permitir que aconteça. E como o Tiago está sendo duro com eles, ele está também não permitindo que esse tipo de atitude, porque isso destrói a comunidade, isso destrói a irmandade, isso destrói a fraternidade. Não pode. A gente não pode tolerar esse tipo de coisa. Eu lembro muito de um exemplo que você sempre dá, que inclusive é bíblico, mas é usado num outro contexto, do fermento, né? É pouquinho que a gente usa, né? Isso mas aí. Ele toma conta, né? Ele tem uma força de penetração muito grande. Sim. Se você permitir que esses sentimentos permaneçam, como a arrogância, como a mentira, né? A ambição egoísta, se a gente permitir que isso fique, que isso aí fique ali, uau, aquilo vai tomando uma proporção gigantesca e vai destruindo a comunidade de fé. Então, todo o amor fraternal, que a gente chama de, no grego, é storge, né? Que a gente já falou sobre ele, esse amor fraternal fica cimentado. Então, a terra não pode brotar. Não pode brotar um amor verdadeiro, um amor orgânico, um amor que brota simplesmente sem nenhum tipo de agrotóxicos, né? Sem nenhum tipo de adubação sistêmica. Ela só vai brotar e vai ser muito bom trabalhar com isso. Mas olha o que ele diz então. Já que ele bateu bastante, agora ele vai de boa. E o versículo 17 é: mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Olha só que ele coloca uma ordem. E depois, dentro dessa ordem, ela está classificada, ele vai distribuir isso melhor e deixar a coisa minuciosamente mais explicada. Então, ele diz que, em primeiro, ela é pura. Tá? O que ele está dizendo com isso? Que aquela sabedoria que é carnal, que é irracional e que é influenciada pelo diabo, né, pelo mundo, influenciada pelo maligno, ela não é pura. Quando se tem a ambição, ela nunca é pura. Ela é sempre uma coisa escondida. Sempre tem alguma coisa que está ali que não é a intenção verdadeira que está colocada. Então, ela é impura. Quando você faz alguma coisa porque você quer ser melhor do que os outros, ela também está sujando, né? Perdeu como é que chama?
Quando você faz uma coisa, perdeu a razão de existir, perdeu, né? Outro dia eu estava brincando com não sei quem, e eu falei assim, então, fez isso aqui. Não, eu perco a razão, mas eu jogo na cara dos outros, né? A feijoadinha do Luiz. Foi a feijoadinha. Com amizade, mas não a piada. Porque a gente foi comer fora, sobrou lá, né? A feijoada. Tá. Eu falei, não, guarda direitinho, faz um marmitex que eu vou levar pro Luizinho. Quando nós fomos comer a feijoada. Exatamente. Aí eu cheguei aqui e falei, olha, é o seu pastor, entendeu? Porque ele fica brincando, não, meu pastor não pensa em mim, né? Por isso que o meu pastor é o Cacuto, né? Ele brinca. Aí eu falo, é verdade, o seu pastor que fez. Porque nem o Cacá, nem o Carlos, ninguém pensou em você. Seu pastor pensou. Ele falou, mas aí você já perdeu a razão. Perdeu a razão. Eu perco a bênção, mas eu jogo na cara do cidadão, entendeu? A coisa é, se você faz por uma outra razão que não o amor fraternal, que não o bem-estar do outro, eu faço uma boa ação porque eu quero ser melhor do que os outros, está impuro, está sujo. Por isso que ele diz logo de cara, a verdadeira sabedoria, ou a sabedoria que vem do alto, em primeiro lugar ela é pura. Porque ela pratica por causa do outro e não por uma segunda intenção. Tem um amigo aí, cuidado, crentes. Porque eu tenho um amigo que diz assim, eu não aceito convite de crente. Ah, mas como assim? Não, porque o camarada te convida para ir no churrasco e ele quer te levar num culto. Ele não está interessado de que eu fique com a galera na resenha no churrasco. Ele quer me doutrinar. Viu? Então esse é um convite impuro. E a gente se vangloria disso. Não, eu chego nos caras e falo, vamos num churrasco. E o cara vai. Uso isso como desculpa. Já é sujo. Não, vamos lá no churrasco, mas vai ter um culto. A gente vai participar de um culto e tal, depois vai ter o churrasco, a gente vai ficar lá na resenha, de boa. Tudo bem? Isso é puro, porque eu estou interessado nele e mostro para ele qual é toda a verdade que está por trás daquele processo. É uma boa desculpa, mas precisa vir com toda a verdade. Transparência, né? Exato. Então ele diz que a sabedoria que vem do alto de verdade, em primeiro lugar, ela é pura. Ela é pura, ela não tem interesses secundários, ela não tem uma coisinha escondida que vai ser revelada em algum momento, ela não está sendo feita porque eu estou interessado em uma outra coisa, senão aquilo que realmente eu estou fazendo. Você me lembra da oração de Jesus? Você me lembra a pureza de uma criança, que ela faz as coisas de um coração limpo, que ela não tem maldade no coração. Bem. Mas você lembra Jesus falando sobre oração? Não façam como os fariseus. Por quê? Porque quando eles vão orar, eles não estão interessados numa conversa com Deus. Eles estão querendo aparecer. Querem chamar a atenção. Muito bem. Ele está falando que esse é um tipo de ação que é impura. Porque ele está mostrando uma coisa, mas está querendo outra. Tá? Então ele diz, primeiro lugar, a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, ela é pura. Ela é feita por aquela razão, por aquele motivo, e está à mostra, está à luz, tudo o que você queria. E, em segundo lugar, ele vai dizer, e depois disso ela é pacífica. Entendeu? Aí vem todos os outros elementos. Então, a priori, a sabedoria que vem do alto é pura. Ela não tem uma segunda intenção, não tem nada escondido, está tudo colocado. E depois disso, só depois dela ser pura, aí todos os outros elementos vão aparecer. Pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Percebe? É difícil ter isso tudo, né? Começar pela pureza, já começou tudo bagunçado, né? É quase impossível, né? Quando a gente volta em Gálatas também, Paulo fala daqueles que perseveram, esperam, vão receber. E a gente até falou no outro episódio, se você tem essa atitude que é impura, como a do fariseu, você vai receber, só que não o que é importante. Você vai até receber o que você está considerando importante naquele momento, mas se você realmente quer um relacionamento com Cristo, se você entendeu que a vida eterna é conhecer a Jesus e ser mais parecido com Ele, você precisa ter atitudes puras, porque aí você vai receber mais de Jesus. Agora, se tem qualquer outra coisa que toma o lugar dele, a gente também já falou aqui, se torna idolatria, você vai receber agora. Mas como o Tiago é bem duro, seu fim vai ser bem triste. Olha só que interessante como ele vai terminar. Aí o versículo 18 diz, o fruto da justiça semeia-se em paz. Para aqueles que promovem a paz. Lembra que ele falou? A falsa sabedoria, ou
a sabedoria que não vem do alto, Nociva. que fala que ela é nociva porque ela é terrena, né, carnal, Irracional. porque ela é irracional Animal. e porque ela Demoníaca. é demoníaca. Ela é influência do maligno. O que ela produz? Olha o verso 16. Confusão e práticas nocivas. Aí ele termina. A verdadeira sabedoria, ela se dá no fruto da justiça. O fruto da justiça, que é promovida pela verdadeira sabedoria, é semeada em paz. Então a gente vai conseguir conversar em paz, sem nenhum tipo. Por quê? Porque a sabedoria é pura. Então ela vai ser feita em paz para os que são da paz. Sim. Para os que são da guerra, não adianta. Ele nunca vai conseguir ter justiça, porque ele sempre vai para o embate, ele sempre vai para a briga, ele sempre vai para trazer confusão no meio do negócio, porque a sabedoria dele é terrena, animal, irracional e demoníaca. A gente aqui não quer criar confusão. Não queremos, mas eu tenho que encerrar o programa. Eu sei que... Aprendemos agora, hein? É? Aprendemos, depois de muitos programas. Depois de muitos ensaios. Depois de muitos ensaios. Foi bem. Mas, gente, que aula, que aprendizado nós tivemos hoje no programa Nos Caminhos da Fé. E eu quero te convidar já para o próximo programa. No próximo programa nós vamos falar de outro tema, que é... Qual o tema, Mi? O 8º episódio, o tema será mundanismo como adultério. Capítulo 4, do versículo 1 ao 12. Exatamente. Lição de casa. Então, você que está acompanhando a série, leia o capítulo 4, dos versículos 1 ao 12, porque esse tema também vai pegar. João Paulo Gouveia, nosso querido pastor JP, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, muito bom poder estar aqui e fazer de uma coisa que para mim é muito cara, leitura bíblica, entendimento bíblico. Acho que isso é o que muda a vida da gente de maneira geral. Se você caminha com Jesus, precisa ter a Bíblia dentro do seu coração. Eu falei para minha esposa hoje que cada programa é um aprendizado. Que bom. A gente estava conversando pela manhã sobre Tiago, e eu falei para ela, cada programa que a gente faz com o João Paulo Gouveia é uma aula, um aprendizado. Carlos Pelerran, nosso missionário querido, pastor, obrigado mais uma vez. E você sabe que a gente convida uma vez. Na próxima você chuta a porta, porque eu tenho certeza que você vai trazer 2 quilos de picanha para o churrasco. Ô, Glória. Segurando na mão. Só em novembro agora. Do Piauí. Lá do Piauí. Picanha do Piauí, você vai ver a picanha. Picanha de carne de sol, é boa, hein? Carne de sol, beleza. É boa, tudo boa lá demais. vira carne de sol. Bom demais. Mi, obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, viu, Carlos? Muito obrigada por estar com a gente nessa temporada. Tempo de muito aprendizado. Para a gente finalizar, adquira sua Bíblia de Estudo Rota 66, acesse loja.rtmbrasil.org.br, preço promocional para você ouvinte RTM Brasil. E mais uma vez, muito obrigado a você que acompanhou um pedacinho do nosso programa. Lembrando que se você não conseguiu assistir ou ouvir aos episódios anteriores, acesse o site para você poder ouvir, né? Para que você possa ouvir. O nosso site é rtmbrasil.org.br/programas/Nos Caminhos da Fé. E também você pode acompanhar os outros episódios através do nosso canal do YouTube, youtube.com/@rtmbrasil. Muito obrigado a você pela audiência e até o próximo programa Nos Caminhos da Fé. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.